Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou fazer uma análise desse empate entre Operário e Vila Nova pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo aconteceu na noite desta sexta-feira, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Eu faria uma live, inclusive anunciei essa live, né? A questão é que aqui em casa está uma chuva forte e a energia nossa aqui é um pouco instável aqui na zona rural. Então eu optei por fazer um vídeo ao invés de correr o risco de às vezes fazer uma live e a live acabar sendo interrompida no meio por falta de energia, tá bem? Então vou fazer esse vídeo aqui para fazer essa análise para vocês. Depois da vinheta de abertura eu trago mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação para mim contar com a sua audiência. Deixe aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte do nosso trabalho, que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora ou até mesmo de um computador para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Atendimento em todo o estado de Goiás e você pode falar com um dos consultores da Viegas Printer pelo 99143-7700. Viegas Printer, uma grande parceira do Futebol 62. Bom, vamos conferir aqui primeiro como é que os times começaram o jogo. O Vila Nova foi com aquela escalação que a gente já imaginava. Tony, Alisson, Alex Silva, Donato, Alisson, Cassiano e Formiga, Jean Martins, Souza, Wagner, Arthur Rezende, Neto Pessoa e Hugo Cabral. Daqui a pouco eu vou mostrar taticamente como é que esse time aí funcionava. Vamos aqui à equipe do Operário. Como é que o Operário iniciou essa partida? Vanderlei, Arnaldo, Dirceu, Renier e Fabiano. O Rafael Chorão e o Fernando Neto Reina. Lá na frente, Paulo Vitor, Felipe Garcia e o Giovanni Pavani. Esta é a equipe do técnico Matheus Costa neste empate diante do Vila Nova. Os principais números do jogo: posse de bola 52% para o Operário, 48% para o Vila. Finalizações, muitas, mas poucas na direção do gol, né? 13 finalizações do Operário, sendo 2 na direção do gol. 15 finalizações do Vila Nova, sendo também apenas 2 na direção do gol. Precisão nos passes 77% para cada lado. Cruzamentos, 19 do Operário que ganhou 6, 19 do Vila que ganhou 7. Os lançamentos, 72 do Operário que acertou 30 e 62 do Vila que acertou 28. Os desarmes, 12 da equipe paranaense e 10 do time goiano. E os escanteios, 7-1 para a equipe do Operário. Agora vamos conferir aqui os mapas de calor, começando pelo mapa da equipe do Operário. Um mapa aí predominantemente do lado direito, né? Mas isso se deve muito ao segundo tempo. No segundo tempo, o Operário investiu muito nesse jogo pelo lado direito, mas no primeiro tempo, o Operário abusava do jogo pela esquerda, até porque lá ele conseguia levar vantagem sobre a defesa do Vila. Esquerda do Operário, direito do lado defensivo, né, da equipe vilanovense. E daqui a pouco eu vou dizer um pouco de um erro que o Vila acabou cometendo neste sentido. Já o mapa de calor da equipe do Vila Nova, de posse de bola predominantemente na região central ali do campo. No setor ofensivo, essa bola o Vila buscava mais o lado esquerdo que tinha no primeiro tempo o Hugo Cabral, no segundo tempo teve o Hugo Cabral por um tempo, depois o Diego Tavares. E a saída de bola, uma saída interessante, o Vila saía mais pelo centro de campo, como vocês podem ver aí nesse rastro, né, entre a grande área e a intermediária, do que pelos lados. Rapaz, aqui em casa, essa época de chuva, né, muito aleluia, muito besouro, e um besouro acabou batendo em mim aqui agora. Mas vamos seguindo. Bom, em relação ao jogo, né, primeiro eu vou falar do jogo, eu vou até fazer uma questão tática aqui daqui a pouco, aliás, eu vou até fazer agora, para falar para vocês de uma dificuldade que o Vila teve.
O Alan Al, no banco estava o Valinhos, né? Ele iniciou o jogo com o Vila marcando um 4-1-4-1. Então, como é que era essa composição do 4-1-4-1 do Vila? Aqui a defesa, Alex, Donato, Cassiano e Formiga. À frente da defesa, o Souza. Aqui mais à frente, o Jean Martin e o Arthur. Pela direita aqui o Wagner, fazendo esse papel pela direita. Na esquerda o Hugo Cabral. Na saída de bola o Neto Pessoa. Esta foi a composição do Vila inicial. Do primeiro tempo o Vila Nova marcou desta maneira. Onde o Vila encontrava dificuldades para marcar a equipe do Operário? No lado direito da sua defesa. Eu até comentei esse jogo lá na Band News FM. E assim que o jogo começou, eu falei dessa minha preocupação. E qual era ela? O Wagner tendo que acompanhar o lateral do Operário, que era o Fabiano. O Wagner não tem essa força, né? Ele não tem essa característica. Então, a equipe do Operário usou muito esse corredor esquerdo aqui, ó, justamente para agredir o Vila. Por aqui, inclusive, sai o gol, por aqui sai uma outra boa oportunidade da equipe do Operário, justamente por conta dessa tentativa. O Vila tentou encaixar esse 4-1-4-1, mas o Wagner não conseguia ser esse homem de lado. O Vila correu riscos, inclusive, de perder o jogo por conta dessa escolha defensiva. Quando chegou no intervalo, o técnico que estava no banco, né, que era o Anderson Valinhos, ele acabou, eu até citei dessa necessidade lá na Band News, ele mudou, voltou o Vila para o 4-4-2. Como é que fez? Ele tirou o Jean Martin e colocou o Diego Tavares. Aí como é que ele passou a fazer essa marcação? Ele tirou o Wagner daqui, pôs o Wagner ao lado do Neto Moura para fazer um 4-4-2. Ele puxou aqui o Diego Tavares para a ponta direita e subiu aqui o Souza na marcação. Aí o Vila passou a marcar um 4-4-2. A linha defensiva, os dois volantes que restaram por dentro, o Souza e o Arthur Rezende. Na esquerda, o Hugo Cabral. Na direita, o Diego Tavares. Na saída de bola, o Neto Pessoa e o Wagner. O Vila passou a ter uma consistência ofensiva maior, defensiva, né, por conta desta modificação. Então, um erro para mim na ideia inicial. O Wagner pelo lado não daria certo, como não deu. Mas o Vila, felizmente, ainda conseguiu buscar um empate no primeiro tempo e corrigiu esse problema para o segundo tempo. Tecnicamente, um primeiro tempo igual, bastante parelho, até nos números. O Vila falha no gol do Operário, falha na origem da jogada, onde o Fernando Neto tem toda a tranquilidade, justamente porque o Wagner não conseguia dar esse combate. O Fernando Neto teve toda a tranquilidade para fazer o cruzamento, e no cruzamento o Formiga tem um azar de escorregar, né? Aí o Paulo Vitor, que era o homem aberto pelo lado direito, ele aproveita-se desse escorregão do Formiga e cabeceia para fazer o gol. Depois, no gol do Vila, também há uma falha ali do Dirceu, né? Ele tenta rebater a bola, ela bate no Neto Pessoa e o Neto Pessoa teve muita qualidade, porque ele é um jogador canhoto. A bola sobrou para a direita dele e na direita ele teve muita capacidade para bater na saída do goleiro Vanderlei e fazer o gol da equipe do Vila Nova, empatando o jogo. No segundo tempo, o único momento em que eu não gostei do Vila foi ali próximo àquele instante em que saiu o gol, né, ali por volta de 27 minutos mais ou menos. Então ali entre 20 e 30 minutos foi um momento que eu não gostei do Vila. Achei que o Vila foi muito pressionado pelo Operário, que estava toda hora próximo à área do Vila, inclusive cruzando bolas. No restante do segundo tempo, eu achei que o Vila fez um desempenho bom, encaixado, a estratégia foi boa, as oportunidades surgiram. O que faltou ao Vila para sair com a vitória foi uma execução bem feita dos contra-ataques. Porque o Vila teve os contra-ataques à sua mercê, né? Ele teve essa possibilidade de puxar os contra-ataques. Em duas delas o Marlone errou, matando os contra-ataques do Vila. Em uma outra o Mateuzinho para mim foi precipitado, bateu de fora da área. O Hugo Cabral teve uma oportunidade no contra-ataque também, adiantou um pouquinho a bola, não conseguiu finalizar com qualidade.
Então faltou ao Vila essa capacidade de executar o contra-ataque. A estratégia funcionou, marcou forte lá atrás, esperou a oportunidade aparecer, elas apareceram, mas o Vila não conseguiu fazer com eficiência essa transição ofensiva para chegar e concluir. Então o Vila ia com a bola, o contra-ataque se desenhava, mas com exceção daquela finalização do Mateuzinho fora da área, que foi longe do gol, inclusive, o Vila não conseguiu nem finalizar os bons contra-ataques que surgiram lá na cidade de Ponta Grossa. Agora, falar um pouco aqui tecnicamente desses jogadores. Tony, uma boa partida. Para mim foi importante no jogo. O Alex Silva foi discreto. Gostei dos dois zagueiros, tiveram um bom desempenho, tanto o Donato como o Alisson Cassiano. O Formiga foi razoável, vamos dizer assim. Falhou no gol, mas foi muito mais um azar do que propriamente uma falha, né? O Souza, não gostei dele no primeiro tempo. No segundo melhorou um pouco. O Jean também uma partida discreta dele hoje. Arthur Rezende não foi bem. O Wagner eu gostei muito. E inclusive ele deu um pique ali no segundo tempo que eu fiquei admirado, né, da força, como melhorou fisicamente o Wagner. Para mim foi o melhor jogador do Vila na partida. O Neto Pessoa, um grande poder de definição, teve uma chance e fez o gol. E o Hugo Cabral, mais uma vez, não aproveitou a oportunidade, não fez um bom jogo com a camisa do Vila diante da equipe do Operário. Os jogadores que entraram, o Mateuzinho mais uma vez entrou mal, o Diego Tavares também não entrou bem, o, o Daniel Amorim já entrou bem no finalzinho do jogo ali, discreto, o Ralf também passou praticamente despercebido. Estes os jogadores que entraram no time do Vila Nova. O empate, como é que eu considero esse empate, né? O resultado não foi ruim, mas o Vila ficou com a sensação que poderia ter ganho o jogo. Pelo menos eu fiquei com essa sensação. Por quê? Por conta da estratégia estar funcionando. O Vila projetou um segundo tempo de esperar o Operário e ganhar o jogo no contra-ataque. As oportunidades surgiram, mas o Vila não teve eficiência para chegar ao gol e ganhar esse jogo no contra-ataque na segunda etapa. Em relação à matemática, o Vila perdeu uma posição para o Guarani por conta de saldo de gols, número de vitórias, né, na verdade, para o Guarani. Só que eu vi muita gente torcendo pelo empate nesse jogo entre Guarani e CSA. O jogo foi lá em Maceió, o Guarani ganhou por 2-1. Mas para mim o mais interessante era que um deles perdesse. Por quê? Porque o Vila não precisa eliminar os dois. O Vila tem que eliminar um deles. Se eliminar um deles, mais os três que já estão lá atrás, Náutico, Operário e Brusque, o Vila vai permanecer. Então, se um ficar para trás, é melhor do que os dois se manterem vivos dentro da competição. O CSA perdeu em casa, agora tem um jogo fora contra o Grêmio, um Grêmio muito pressionado por mais uma derrota fora de casa. Então, o Vila, para mim, tem uma oportunidade real de abrir 6 pontos da zona do rebaixamento nesta próxima rodada. Se conseguir ganhar do Criciúma em casa e torcer aí por um tropeço da equipe do CSA diante do Grêmio, um jogo que é lá em Porto Alegre, um resultado nada improvável. Então, para mim, foi um bom resultado essa derrota do CSA por essa possibilidade do Vila, quem sabe, abrir uma pontuação maior. A rodada do Vila começou com 2 a mais que a zona de rebaixamento, o Vila agora tem 3, já é uma evolução, né? O ponto que o Vila ganhou somou para ele nesse distanciamento da zona de rebaixamento. Então, o Vila agora, para mim, precisa de mais 2 vitórias. Né? Com 2 vitórias, o Vila estará consolidado na Série B para o ano que vem. Lembrando que ainda restam 6 jogos para a equipe colorada. O Criciúma dentro de casa, a Ponte Preta fora de casa, o Cruzeiro dentro de casa, o Bahia fora de casa, a equipe do CSA fora de casa e por último o Sport Recife em Goiânia. Estes são os 6 jogos que restam para o Vila para concretizar a sua permanência. Então eu imagino que com mais 6 pontos, ou seja, 33%, o Vila chegará a 44%. Se chegar a 44%, a probabilidade de permanência na Série B hoje é de 90%. Então o Vila já tem aí a receita para permanecer. Se consegue ganhar esse jogo do Criciúma, que eu citava há pouco, o Vila diminui demais a sua demanda, porque hoje o Vila tem 6 jogos para ganhar 2, ele ficaria com 5 jogos para ganhar 1.
Então, mais uma decisão para o Vila. Esse jogo contra o Criciúma, e o Vila precisa fazer prevalecer o mando de campo. Era isso que eu queria trazer para vocês. Como eu citei lá no início do vídeo, infelizmente não foi possível fazer a live, fiquei com medo dela cair por conta da chuva. Então, por isso eu fiz esse vídeo para analisar este empate entre Operário e Vila Nova pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, deixe aí aquele like da confiança que a gente vai se falando sempre aqui pelo canal, pelo Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, um excelente final de semana e até a próxima.